A bola da vez no Brasil hoje, na política brasileira, é o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aqui acompanhando o canal Café Zoando. Eu já aproveito, depois que você assistir esse vídeo, durante esse vídeo, enfim, você vai lá, curte, deixa lá o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, comente, para que a gente tenha um maior alcance e para que essas ideias sejam difundidas. Afinal de contas, modéstia à parte, são ideias em prol do Brasil, em prol da coletividade e não de partido A ou partido B. É interessante como a democracia permite justamente que nós possamos falar sobre nossas ideias, dar nossas opiniões. E é sobre isso que a gente precisa falar, liberdade de expressão. Já surgiram alguns comentários nas redes sociais, olhem só o nível da coisa no Brasil. Diante de toda essa polêmica, dessas decisões tomadas pelo ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes, que vocês sabem, vocês têm acompanhado aí na mídia de uma forma geral, pois já estão se falando, já tem algumas pessoas falando, ocupando as redes sociais, dizendo que se o ministro Alexandre de Moraes for afastado, né, pelo processo de impeachment, imagine quem será o substituto dele. Se ele foi colocado pelo presidente Michel Temer, imagine quem é que Lula da Silva não colocaria no lugar de Alexandre de Moraes. Ou seja, já estão querendo incutir na cabeça de algumas pessoas que se com Alexandre de Moraes está ruim, e com o outro indicado por Lula, como seria? Será que seria mais um ministro a dar luz, a defender os interesses da esquerda brasileira? É isso que estão querendo dizer? Então você, compartilhe esse vídeo, você cobre do seu senador, você que só sabe ir para as ruas falar de Bolsonaro ou de Lula, vamos também ocupar as redes sociais, cobrar um posicionamento do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que até agora não tem falado nada e que muitos já acham que ele em nenhum momento, em hipótese alguma, irá colocar em pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vários senadores já sinalizaram, já deram entrevistas, declarações de que apoiam que haja a votação. Alexandre de Moraes deve passar pelo impeachment ou não, pelo processo de votação no plenário do Senado. Alguns senadores já disseram que não, que são favoráveis a Moraes. Outros continuam em cima do muro, covardemente. Mas a hora hoje, repito, é de cobrar uma posição de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Nacional. E não se importar, caso Alexandre de Moraes seja afastado, quem será seu substituto? Quem Lula da Silva vai indicar? O que o povo brasileiro precisa mostrar por meio do Senado é que há um controle, há uma observação, há força popular, que os representantes, se é que eles são representantes do povo, tenham coragem de votar o impeachment de Alexandre de Moraes. Que medo é esse? Que rabos presos seriam esses? E por quê? Já tem gente disseminando, criando esta expectativa, quase esse clima de terror, de que o substituto de Moraes pode ser pior, deixando subentendido de que seria pior para quem? Para a turma que apoia o ex-presidente Bolsonaro? Seria melhor para a turma que apoia Lula da Silva, o petista, o amigo de Fidel Castro, de Maduro e de outras desgraças afins? Pense nisso, compartilhe esse vídeo, cobre posicionamento do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Por quê? O que levaria Davi Alcolumbre a não colocar em pauta a votação do impeachment de Moraes? Teria Alcolumbre rabo preso? Em quais circunstâncias esses rabos presos estariam impedindo que essa pauta seja colocada no Senado Federal? Pense nisso. Vamos continuar debatendo ideias. Vamos continuar lutando pela democracia, pela liberdade de expressão, independentemente de quem seja o presidente,
independentemente de quem seja o ministro que queira aparecer mais do que o outro, independentemente de ações que seriam tomadas pelo presidente dos Estados Unidos. Enfim, a gente tem que pensar no Brasil, a gente tem que discutir de forma séria, a gente tem que discutir de maneira macro. A gente não pode ficar se prendendo à politicazinha, à politicagem cebosa, rasteira, essa politicagem que é feita nesses gabinetes, nos bairros, nas cidades, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado Federal. O dia de hoje, a cada minuto que a gente perder, o nome já diz, é um minuto perdido. A gente tem que continuar lutando pelo Brasil, pensar, tentar pelo menos fazer a nossa parte. E isso passa exatamente, justamente neste momento, pelo Senado Federal. Vamos cobrar uma posição ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Qual o medo? Que medo o senhor tem? Qual o receio? Mostre, Davi Alcolumbre. Mostre que você tem responsabilidade. Honre cada voto que você recebeu. E deixe. Não seja ditador. Não seja um crápula. Permita que os senadores apareçam, botem a cara e votem se são favoráveis ou não à permanência de Alexandre de Moraes no STF. É só isso que o Brasil honesto deseja. É só isso que o Brasil transparente deseja. Vamos acabar com essa patifaria, com essa divisãozinha rasteira de direita, de esquerda, desses ou daqueles, do timezinho daqui, do timezinho daqui, do timezinho do mito, do timezinho do ex-presidiário. O Brasil precisa de respeito. O povo brasileiro merece respeito. E eu conto com você para a gente continuar esse debate aqui, neste canal Café Zoando. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. E não esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos aumentar o número de falas a favor de um país democrático, livre da censura, livre de ditadores, quaisquer que sejam eles. Fica com Deus. Deus nos livre de todos os males. E vamos em frente, acreditando no Brasil e cobrando. Davi Alcolumbre, entre para a história como um senador que pensou no Brasil.